paz do Senhor Jesus, perdão, a paz do Senhor Jesus seja com todos os nossos amados irmãos, perdão, em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês esta terceira e última aula do nosso curso. Então nós temos aqui nosso irmão Levi Elvis sempre conosco, também o Massambi, que tremendo, na França, Mazambi, meu amigo lá na França. Deus abençoe vocês, onde vocês estiverem. Obrigado pela presença, pela audiência. Esta é a terceira aula demonstrativa que nós estamos tendo do livro de Cantares. Mas antes de entrar na aula, eu queria avisar vocês que nesses próximos dias eu vou fazer uma grande promoção do curso avançado de teologia e também do curso básico, do curso fundamental de teologia. E eu gostaria muito que vocês participassem. Também nós temos aí na nossa página meujesus.org nosso combo com todos os 11 livros da teologia latina de Nelson. Estamos esperando só uma provisão extraordinária de Deus para nós mandarmos imprimir mais 5 livros da teologia latina de Nelson. Entre eles está a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, também eclesiologia e cristologia, evangelismo e o outro que é um curso de preparação para os novos conversos somente com os textos da Bíblia. Então esses livros estarão fazendo parte desse grande combo da teologia latina. Aproveite para você adquirir este combo que já está aí à sua disposição. Também a Bíblia Missionária, a versão de Nelson, que eu estou usando agora comigo, também a Bíblia, a Bible Cronos, que está também à sua disposição aí na página. Agora, no dia 2 de junho, voltaremos com a versão da Bíblia Agenda, que tem sido muito querida, que leva no meio dela, entre Malaquias e Mateus, ela leva ali o dicionário bíblico da homilia. O dicionário da homilia são mais ou menos uns 3.500 verbetes com os textos bíblicos já em ordem. E você, por exemplo, quer um assunto sobre salvação, eu coloco ali tudo em ordem, os versículos em ordem para você levar e dar um estudo bíblico para a sua igreja baseado. Aí você vai lá na Bíblia Ômega ou na Bíblia Alfa e vê os comentários desses versículos, prepara a sua mensagem. Você vai realmente preparar. Mas eu já coloquei tudo em ordem na Bíblia Agenda. A Bíblia Agenda é um compêndio. Eu uso a Bíblia Agenda para onde eu vou. Porque às vezes quando eu esqueço um texto, um assunto, então eu vou correndo lá na Bíblia Agenda que ela vai me ajudar. Também eu tenho ali a agenda oficial de um ministro com os 23 grupos de ministérios da sua igreja. Também tem a sua agenda pessoal. Na própria Bíblia já está a agenda. Que bênção! Muitos pregadores estão usando esta Bíblia. Encontrei com um em Brasília e encontrei com outro lá em Londres. Né? Esse de Londres disse, pastor, você não tem ideia como eu tenho sido abençoado com esta Bíblia Agenda. Estava velhinha usada. Eu disse para ele, você merece uma Bíblia nova. Eu dei uma Bíblia para ele nova. Ficou muito feliz. E esse irmão também de Brasília me mostrou a sua Bíblia Agenda. Então, a partir do dia 2 de junho, estará já no nosso site aí a Bíblia Agenda também. Também nós temos o mapa teológico, que é uma enciclopédia ilustrada da Bíblia, divididas com seus assuntos, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia, né, os 7 pactos de Deus, o maior mapa teológico do mundo, 8 metros e 30 centímetros. Maior mapa teológico que já foi feito na história da humanidade. Está na sua mão, está em inglês, espanhol e em português. Vamos então agora
ler o texto. Eu ministrei para vocês no último domingo, a segunda aula preliminar, estudei ali esta... Esse barulho aqui do meu telefone. Estou tirando ele aqui para vocês possam... Muito bem. Aí, Cantares, capítulo 2, verso 1 até o verso 3, nós estudamos domingo passado, a última aula, que foi a segunda aula preliminar. Já dei 2 aulas preliminares, agora essa é a última aula. Então, sábado, horário das 10, 22 horas, hora de Brasília, vamos estar dando início ao curso. Várias pessoas já se inscreveram. Glorificado seja o nome do Senhor. Assim que eu terminar esta aula, eu vou colocar para vocês o link para vocês entrarem ali e ali se inscreverem, adquirirem o direito de fazer este curso. Também vou colocar ainda hoje à disposição, o Maico vai colocar aí para vocês a apostila linda, linda de Cantares para vocês, tá bom? É o livro de Cantares, na verdade. Deixe-me ver onde eu coloquei para mostrar para vocês, que eu já levei daqui, eu creio que já está lá na sala. Estou agora me preparando nesse momento para uma viagem para a região de Boston, onde vou estar nesses próximos dias. É de lá que eu vou transmitir sábado, se Deus assim permitir, no horário de Brasília, ao vivo esta classe, de Cantares. Inscreva-se aí. Inscreva-se e depois mande um e-mail, porque tem algumas pessoas que se inscreveram e eu ainda não coloquei no grupo, não convidei para estar no grupo, porque elas não mandaram o comprovante para esse e-mail. Curso de Cantares, tudo junto, cursodecantares@gmail.com. Se alguém tiver aí, então poderá colocar aí para que os outros colegas. Este é o livro de Cantares. Aqui toda a explicação estará aqui. Só que vocês terão em forma de apostila esse livro que eu vou colocar aí para que você então faça parte deste grande evento. Você vai receber aí esse link, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a inscrição e a outra coisa é a apostila que você vai ter. Que este livro é a apostila que você terá com tudo o que você realmente precisa, né? É muito precioso. Olha, essas ilustrações estão aí à disposição de vocês. Bem? Muito bem, vamos então ao texto para essa última aula demonstrativa, e aí você vai fazer a sua inscrição, que assim que eu terminar, está aí na minha página, para quem já sabe, se alguém puder, aí de vocês aí, o Levi já colocou, sabia? Assim, o Levi já colocou aí, só clicar aí, já está aí, né? O Levi já colocou aí para vocês, e depois, ao terminar essa aula, eu também colocarei aí Joyce Correia, né? Obreiro Eliabe, glória a Deus, também Bernardo João, também Gabriel de Almeida, deixa-me ver, Adilson Rodrigues, aí também nós temos, deixa-me ver aqui mais, deixa eu ver se eu consigo ver. Muito obrigado. Marco Antônio Pereira, muito obrigado por vocês estarem conosco. Esta aula demonstrativa. Obrigado pelo carinho que vocês têm por esse ministério. Vamos então ao estudo. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, aí do texto, diz assim: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Esse texto, naqueles dias, sala do banquete, nos dias de Salomão, nos dias dos reis, era chamado de restaurante.
Restaurante, passou a ser chamado restaurante. Acho muito feio esse nome, restaurante. Acho feio esse nome. Eu acho mais bonito sala do banquete. A importância de você tomar o seu cônjuge pela sua mão e levá-lo a uma sala de banquete, isto é, um restaurante, que é a linguagem de hoje, tem um sentido civil, um sentido social extraordinário. A Bíblia fala no livro de Gênesis, a Bíblia nos trata sobre este assunto. Deixa eu colocar isso aqui mais próximo aqui. Deixa eu ver como está isso. Deixa eu ver como está. Deixa eu ver isso aqui, só um minutinho. Deixa eu ver como vai ficar isso. Então, tá bem. Então aqui, eu tenho aqui a visão desse texto, né? A visão desse texto, deixa eu tomar esse texto para vocês. Um dos maiores problemas que há nessa cultura, que é a sala do banquete, pouca gente dá valor a isso, mas quando você toma a sua esposa, né, e a leva e a convida para que ambos com carinho, né, tenham esse privilégio de assentar-se em uma mesa na sala do banquete, né, ali, no restaurante ali. Esse é o privilégio que você tem de levar, de tomar o seu cônjuge para que ele vá à sala do banquete. Qual é o benefício que há quando isso acontece? Olha só que coisa tremenda isso aqui. Isso aqui é um elemento de cura. É um elemento de cura muito grande. Porque quando Deus colocou Adão no Éden, então a mulher, ela ficava do lado dele, ao lado, ele disse. E também ela tinha dois papéis, porque ela também ficava aqui no Éden, adiante e ao lado. Socialmente, ela está ao lado. Espiritualmente, ela está na porta do Éden. Ela, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ela valia 2 querubins. Olha o poder da mulher. O valor da autoridade. A autoridade da mulher, ela tinha um valor extraordinário. Ela tinha o poder, a autoridade de 2 querubins. De 2 querubins. Aleluia. Quando a serpente chegou aqui, ó. Aqui, que a serpente chegou aqui. Que a serpente chegou ali para conversar com ela. Ela tinha uma autoridade de decisão de receber ou não. E ela só não tinha autoridade de decidir pelo seu marido, porque ela estava adiante dele. Isto é, os pequenos problemas, ela podia ali resolver, mas os problemas de ordem moral, que envolviam a decisão por autoridade, ela não podia. Ela tinha que entrar no jardim e falar com o seu marido: eu estou com um problema aí na porta, o que a gente pode fazer? Então, qual foi o pecado dela? O pecado foi
que ela tomou decisão e deixou a serpente entrar. E o texto mostra que a serpente, ela tinha entrada no mundo doméstico e no mundo doméstico e no mundo selvagem. Onde é que você lê isso? Aqui, no capítulo 3, versículo 14. Então Jeová, Yahweh disse, Yahweh Deus, Elohim disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todos os animais domésticos e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então ele está mostrando aqui a sua sentença, que ele pede, deixa eu voltar a falar com vocês aqui. Então ela pede, veja só, essa capacidade que ela tinha de entrar no mundo doméstico e no mundo selvagem. O único animal que tinha essa capacidade. Então ele tinha que ser disciplinado, ele tinha que ser parado, ele tinha que aprender a respeitar quem estava na porta e quem estava adiante de Adão. Disse, minha companheira ao meu lado, adiante de mim estará. Então, 2 pontos que nós não sabemos que temos na Bíblia, adiante de mim. Então, a mulher edifica a seu lado do ponto de vista espiritual. Então, ela sabe quem ela põe e quem ela tira. Para quem que ela abre a porta e para quem ela fecha a porta. Mas o que tem a ver isso com a sala do banquete? Tem a ver como ela estava ao lado dele, olha que eu vou colocar de novo ali para vocês, como ela estava aqui ao lado dele, aqui socialmente e espiritualmente adiante dele. Então, quando o esposo convida a sua esposa para ir à sala do banquete, ele está tomando-a pelo braço e levando-a à sala do banquete para declarar que ela é a sua companheira, aquela que está ao seu lado socialmente, para abençoá-lo, para enriquecê-lo, para protegê-lo, para orar por ele, para estar adiante dele, também do ponto de vista espiritual. Olha só que coisa tremenda que a mulher tem. Quando o esposo leva a sua esposa à sala do banquete, aí, Cantares, estamos aí em Cantares, capítulo 2, Cantares, capítulo 2, o versículo 4. Levou-me à sala do banquete e seu estandarte sobre mim era o amor. Então, quando ele a coloca ao seu lado, não atrás dele, não debaixo dos seus pés, não debaixo da sua mão, do seu domínio, da sua ira ou da sua raiva, mas quando ela está ao seu lado, então quando ele a leva à sala do banquete, ele está dizendo, a mulher que tem o privilégio de estar ao meu lado. Então, publicamente, a sala do banquete, onde ele publicamente declara isso, onde ela passa a ser respeitada civilmente, publicamente, moralmente. Então, esse é o momento. Por isso, quando você leva a mulher da sua vida a um restaurante, você está declarando o seu amor silenciosamente para a sociedade. E quando você promete isso e não faz, você está dando um cheque sem fundo emocional para a sua esposa. Por quê? Porque quando você diz para ela segunda-feira que você a levará sexta-feira para a sala do banquete, ela começa a se preparar na mesma segunda-feira. Ela vai preparar-se do ponto de vista biológico, ela vai se preparar do ponto de vista honesto, ela vai se preparar... por que eu falo honesto? Por causa da sua atitude em relação ao seu corpo, para que ela apresente a você naquele dia, depois da sala do banquete, o seu corpo, para que você possa desfrutar dele juntamente com ela. Então ela começa a se preparar, ela se depila, ela prepara seus cabelos,
ela começa a escolher a roupa, ela começa a ver todas as circunstâncias favoráveis àquela noite, quando ele a levará à sala do banquete. E o sentimento que você tem quando você está com a pessoa amada numa mesa de um restaurante e que aquele jovem está preparando aquela salada, né, com aquela gema do ovo, mais ali as pimentinhas, mais aí o pimentão, mais aí o tomate, mais aí tudo, até que forma uma Caesar salad, uma salada César, e que ele prepara e como ele coloca no prato e que você começa a saborear. Não, você não está ali comendo, você não está ali simplesmente tomando uma comida, mas você está vendo a honra que você recebe, o que você dá, que você permite oferecer na sala do banquete. Ali você não está simplesmente se reunindo para comer, porque você pode comer na sua casa, mas ali está falando de um momento de honra. Você está pagando honra à pessoa amada e está pronta também para devolvê-lo depois deste tempo. Ali na sala do banquete você vai conversar, você vai ensinar, você vai aconselhar, você vai planejar, você vai relembrar, você vai celebrar na sala do banquete. Quantos meses ou anos fazem que você não leva a sua pessoa amada a uma sala de banquete para essa celebração, para esse tempo de honra, para esse tempo extraordinário, não é uma coisa rápida, de 10, 30 minutos, não, coisas ali, o melhor que se demora, aquele tarde, que não tenha ninguém ali, não tem celular no meio, ali não tem chamada telefônica, aí não tem bigorrilho para atrapalhar, não tem bazinhaque para trabalhar ali, para atrapalhar, é um momento de honra. Aí ele está falando, levou-me à sala do banquete. E quando ele coloca essa frase aqui, que eu quero, deixa-me ver aqui, o que é que vocês estão falando aí, né? O que é que vocês estão dizendo aí, né? Deixa-me ver aqui algumas coisas. Deixa eu ver, fala alguma coisa, né? Débora está falando, Tatiane Ramos está falando, não tem nada para dizer. Não tem nada para dizer. Ninguém tem nada para dizer sobre isso, pela graça de Deus. Ana Valéria, deixa eu ver quem vai ser o primeiro, né, a comentar este assunto. Levi, né, Gabriel, Alemanha, está na Alemanha. Gesiel, meu Deus, pessoal aí, hein? Edmar, o que vocês têm a dizer sobre isso que eu estou falando? Nada? Eita, meu Deus. Faz muito tempo, então, que vocês não têm esse privilégio de honrar esta posição social da mulher ao lado do seu esposo, do seu marido. Muito importante. Esse texto mostrando, né, a importância disso aqui. Há muito mais para falar que eu falarei no curso. Aí no verso 5 diz ainda, porque desde o princípio, capítulo 1, eu falei da identidade, a rosa de Saron e lírio dos vales. Falei sobre a identidade. Depois eu falei sobre o caráter. Ela, minha amiga entre as filhas. Falei isso na segunda aula preliminar. Depois eu falei como a macieira entre as aves do campo. Aí falando da confiança dela, que embora hajam muitas árvores frondosas no bosque, a macieira, ainda que seja baixinha, ela está cheia de frutos, cheia de maçãs. E ela diz, eu me assentarei debaixo da sua sombra. Então mostrando para ela que não é a beleza física, mostrando para ele que não é a beleza física que vai atrair as mulheres, senão a capacidade de sustentabilidade, de sustentação que ela reconhece na vida dele. Não importa se ele é alto. Que tal se ele é alto, mas ele não traz os seus frutos? Que tal se ele é alto, frondoso, é um guarda-roupa, mas ele é preguiçoso, né? A vida dele é uma vida de preguiça, uma vida
de instabilidade, não é uma vida de estabilidade. Então ela diz assim, não, eu prefiro ele baixinho, mas cheio de frutos e que tenha sombra para que eu possa me assentar e confiar. Então, identidade, caráter, depois, primeiro identidade, depois caráter, depois confiança. E agora no verso 4, honra. Verso 4, honra na sala do banquete. E no verso 5, sustentai-me com passas e confortai-me com maçãs, porque estou enferma de amor. Então ele está mostrando aqui que a enfermidade do amor, né? Como é que o amor, como a pessoa pode estar enferma? Como a pessoa está enferma de amor? Por tudo isso, porque você não reconhece a importância do lírio na vida dela, não reconhece a importância do sofrimento da Rosa de Saron para poder dar o seu sacrifício, não reconhece a hora correta em que o lírio é capaz de dar o seu perfume, não conhece a importância dos lírios sem espinhos, entre os espinhos, estão vendo aí? Não reconhece a sua amiga entre as filhas, você não sabe identificá-la. Outro dia eu estava com o nosso amigo pastor Jerônimo Onofre em Belo Horizonte, e então ele disse, todas as mulheres saiam, né? Todas as mulheres saiam, fique só os homens. E então ele disse para as mulheres, tire seus brincos, tire tudo que você tem que é pessoal, o seu, e coloque aqui na mesa. E elas todas, eram umas 40 mulheres, colocaram ali em cima daquela banca. Ele colocou, deixou elas colocarem, colocaram. E aí ele disse, que entre os maridos, as mulheres se afastaram. E então ele disse, encontre os objetos da sua esposa, que você reconhece. O irmão pode acreditar? Saiba disso, nenhum homem, nenhum sequer, não houve um salvador da pátria que pudesse identificar um brinco, ou uma aliança, um anel, ou até um cinto da sua esposa. Ninguém, nenhum homem soube. Então ele fez o inverso e pediu para os homens colocarem os seus objetos, anéis, caneta, podia ser cinturão, podia ser meia, que o sapato é mais fácil para reconhecer. E aí eles fizeram isso. E eles disseram, entre as mulheres, achem os objetos dos seus maridos. E elas não demoraram 3 segundos. 3 segundos, todas as mulheres sabiam qual eram os objetos dos seus maridos. Que coisa tremenda. Por quê? Meu Deus, isso aqui é muito violento, porque eles colocam aqui, eles dizem assim, estou enferma de amor. Meu marido não conhece, o marido não conhece nem o anel da minha mão. Ele não percebe quando eu penteio o meu cabelo para ele. Ele não percebe quando eu estou no meu dia fértil. Ele não percebe que eu estou mais quente, 1 grau a mais. Ele não percebe o meu cheiro diferente. Ele não percebe. E então, ele nunca mais mandou uma flor para mim. Ele nunca foi lá no jardim e cortou nem das nossas próprias flores do nosso próprio jardim. Então, essa insensibilidade masculina vai causando um problema nesta mulher. E esta mulher vai ficando enferma de amor. E o que significa isso? Estar enferma de amor. Esse cheque sem fundo que você dá para sua esposa, você diz na segunda que vai levá-la à sala de banquete na sexta, e quando chega na sexta você nem lembra o que você prometeu, suas promessas que você nunca cumpriu para ela, as promessas que você não cumpre, as coisas que você não cobre, as responsabilidades que você não fecha, as responsabilidades que você não cumpre. Tudo isso vai fazendo com que ela fique enferma de amor. E como curar esta enfermidade de amor? Aqui eu faço uma pausa para perguntar para você, você vai perder esse curso? Você já imaginou quantos versículos tem Cantares? Eu até agora só falei de uns 6 versículos para poder abrir um apetite espiritual do seu conhecimento emocional,
para que você trate melhor o seu esposo e trate melhor a sua esposa. Nesse livro, nós temos aí pontos importantes de um grande manual que Deus escreveu através de Salomão para nós. Você vai perder este curso? Este curso será dado sábado, às 10 da noite, horário de Brasília. Será a primeira aula, será a quarta aula, mas será a primeira oficial desse curso. Essas aulas preliminares é para você saber o que você perderia se você não fizesse esse curso. Então é muito importante. Deixa eu ver aqui se alguém comentou. A Cleide disse que não é para qualquer cabeça, né? A falta de intimidade, não reconhece o jeito, né? O cheiro, né? Ela está escrevendo o que eu acabei de dizer. Aí, deixa-me ver a Débora, né? Cheque sem fundo. A Débora pegou essa parte aí, hein? Quem mais aí? A Cleide escreve, não identificamos, né, o objeto por falta de reconhecimento. É isso mesmo. Alguém mais? Nenhum homem escreveu nada. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, desse ponto aí do capítulo 2, que ele coloca aí, sustentar-me com passas e confortar-me com maçãs. Então, ele está dizendo que o conforto, veja só, o conforto é com maçã e o sustento com passas. Então está colocando aí a uva e a maçã. E aí, para você ter uma passa, ou para você ter várias passas, né, você tem que tirar a água, você tem que secar a uva, você tem que desidratar a uva. E a uva, então, sem a água, não vai apodrecer. Então está falando aqui de uma coisa antiga, que eu amo muito o espanhol, porque o espanhol, ele fala da palavra añeja, que é uma coisa antiga que tem valor emocional. Uma coisa antiga. Está se referindo a passas, que são os presentes antigos, as cartas de amor, as cartas que fizeram aquele coração se dobrar para o seu coração. Aleluia. Oh, meu Deus. As cartas que você colocou ali, toda a sua alma, né? O ursinho de pelúcia, né? O presente mínimo que você dá hoje um valor emocional muito grande, embora ele não tenha um valor econômico tão grande, mas para você tem um valor moral, tem um valor espiritual, tem um valor emocional muito grande. As passas. E ele está dizendo, lembra-te quando você me deu essas uvas, quando eram uvas e hoje são passas, que com o tempo elas foram ficando desidratadas e que se transformaram em passas. E depois ele diz, ele fala bem forte, ele diz, sustentai-me com passas, relembra os dias que você foi o amante da minha vida, da minha alma, que você me amava profundamente e que você era capaz de dar a sua vida por mim e que você me trouxe essas uvas que hoje são passas. O que significa isso? Memoriais. E quando eu olho para esses memoriais, eu vejo quão grande referencial há do meu amor, da minha vida, daquilo que eu valia e do valor que eu tenho hoje. São referenciais. Como Jesus disse, eu vou para a cruz. E quando eu estiver na cruz, meu rosto vai estar inchado, batido, minha barba arrancada, ensanguentado, com uma coroa de espinho na cabeça. Então eu vou revelar para eles a passa, para que quando eles me vejam na cruz, eles se lembrem que o meu rosto resplandeceu mais que o sol. Que não é aquilo que está no Calvário, mas sim aquilo que está no Tabor.
Que eles possam olhar para mim e dizer, eu já te vi melhor. Quando vier a crise, haja um referencial que eles possam lembrar, uma passa que possa, olha só que coisa, me sustentar, fazer eu conseguir trabalhar para que esse amor não venha sofrer os danos da continuidade. Meu Deus, as referências, Levi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E quando você não tem referência no seu matrimônio, em qualquer briga, eu quero me separar, porque você não tem passas. Você não tem sustentação, não tem sustentabilidade, não tem fundamento. O seu casamento não tem passas. Então você não vai ser sustentado quando você estiver na angústia, né? Nos problemas, nas dificuldades, nos problemas que geram desejo de separação, os problemas, né? Os problemas terminais, as atitudes terminais, os fatos terminais, os acontecimentos terminais não terão poder, porque você tem uma passa, 2 passas, 3 passas, e se sustenta aquele matrimônio. Meu Deus, depois ele diz, confortai-me com maçãs. Você não vai dar uma maçã como uma uva, uma passa, porque uma maçã velha é ridículo, uma maçã velha é horrível, horrível. Você só pode dar maçãs frescas, maçãs novas, maçãs viçosas, maçãs saudáveis. Então são atitudes de hoje. As atitudes de hoje, o que elas fazem? Ele diz assim, as atitudes de hoje confortam. Elas confortam as atitudes, maçãs, elas curam juntamente com as passas. Por quê? Porque as passas dão sustentabilidade ao matrimônio e as maçãs renovam o seu amor. As maçãs renovam o seu amor. A viçosidade dessa maçã, aqui, atitudes novas, atitudes de hoje, atitudes para hoje, atitude de cuidado, preocupação, né? Quando vai servir a água primeiro para a pessoa amada, né? Quando vai receber o prato no restaurante, primeiro para a pessoa amada. Vai abrir a porta do carro, não é porque você quer aparecer para os demais que você abre a porta do carro, não. É uma coisa automática de quem tem atitudes maçãs, atitude de hoje. O que você vai fazer para você? Olha que ele coloca aqui muito forte, porque ele diz ela está enferma, ele está enfermo de amor, porque tanto é para um quanto é para outra. Ele diz que o conforto são por atitudes novas, atitudes de hoje. As atitudes que eu fiz agora, que eu fiz hoje, elas vão trazer conforto. E os referenciais das coisas que aconteceram ontem, anteontem e antes de anteontem vão se transformar em passas, se transformarão em referenciais. Como Jesus disse, eu vou estar entre 2 ladrões na cruz, no sofrimento, na tribulação, na angústia. Mas deixa eu mostrar para eles quem são os meus amigos. E estava ali no Tabor entre Moisés e Elias, para mostrar quem são os seus amigos e não os bandidos. Você pode estar lá no meio deles, por uma circunstância que alguém te fez chegar até ali. Ou até mesmo você, por um tropeço, se fez chegar até ali. Mas ela vai olhar, ou ele vai olhar e vai dizer, não, eu já te vi melhor. Teu rosto transfigurava mais que o sol. Os seus amigos eram Moisés e Elias, a lei e os profetas, a palavra profética e a palavra de Deus. Né? E sua roupa não era essa, você está desnudo no Calvário, você está nu no Calvário, mas lá eu te vi vestido com uma roupa resplandecer. Isso significa
cura para o matrimônio. Quando você não tem referencial, você quer ir embora, você quer partir, você quer desistir. Quando vem as tribulações, as angústias, o peso da responsabilidade econômica, né? Os pagamentos da universidade do seu filho, os pagamentos da escola do seu filho, a responsabilidade. Ela assim, sabe uma coisa, eu vou embora, e assim eu estou livre. Então você se torna o quê? Se torna um covarde, porque você não pode dar sustentabilidade a essa atitude social. Não pode dar sustentabilidade e credibilidade àquilo que a sua esposa faz na porta do seu Éden. Isso aqui é muito importante. Né? O casamento não é piada, é coisa séria. Quando eu falo sobre isso, você nunca vai ver eu contar piada. Vai ver sim, vai ouvir sim, palavras da palavra de Deus. E elas são as que curam. E elas curam para valer. Que Deus em Cristo, Daniel, meu amigo, você está aí, querido? Deus abençoe. Né? Deixa eu me ver aqui. Cleide, Deus abençoe. Abner, prudente. Não, Abimael, prudente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Né? Damião, Cordeiro. Deus abençoe. Levi, mais uma vez, saudando todos vocês. Você não vai perder esse curso, de jeito nenhum. Faz um esforço. Sábado à noite, hoje é a última aula preliminar deste curso, e sábado à noite, com o favor de Deus, nós vamos dar a primeira aula já oficial e a quarta de todas as que eu já dei. Já está aberto, eu vou incluir os que já pagaram ali. Os que já fizeram a inscrição, já pagaram, e vou dar o link da apostila também, e vou convidar vocês para participar do grupo, tá bem? O Maico já abriu o grupo, e nós vamos convidar vocês que já adquiriram o curso para fazer parte desse grupo. É um grupo fechado, só quem se inscreveu vai poder fazer parte deste grupo. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo amor de todos vocês. Ana Valéria, obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. Inscrevam-se, estou esperando vocês. Daniel, pega aí esse curso para dar lá na igreja. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ore por mim. Careço muito das vossas orações agora nesta viagem que eu estou fazendo para Boston. Careço muito do vosso apoio, do vosso carinho. Que Deus abençoe. Nosso Pix. Vou colocar o nosso Pix aqui. Deixa eu ver aqui. Aí está. Se houver no seu coração o desejo de tocar neste altar vivo, então que o Senhor te abençoe, que Ele supra todas as suas necessidades e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado. Até sábado às 22 horas, horário de Brasília.